O Deus da Bíblia é um Deus santo. A Bíblia também nos apresenta com clareza a paixão de Deus pela santidade. O Deus da Bíblia é um Deus santo. Se devemos entender toda a história da Bíblia, temos de entender não somente que Deus é um Deus criador, mas também que Ele não é um Deus moralmente indiferente, como algumas pessoas imaginam que Ele seja. Como se houvesse criado o relógio e dado corda, depois houvesse se retirado e deixado o relógio trabalhando sozinho. As coisas não ocorrem dessa maneira. Deus não está desinteressado de sua criação, não. Quando lemos as passagens da Bíblia, percebemos que existe um Deus que tem paixão por santidade. Quando nossa igreja celebra a ceia do Senhor, ouvimos as palavras que Jesus disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue." Esta linguagem da aliança procede do Antigo Testamento. Às vezes, os teólogos dizem que esta linguagem parece fria ou estéril, mas a ideia de uma aliança não é nada disso. Não é apenas um relacionamento legal. Quando lemos o Antigo Testamento, descobrimos que a linguagem de aliança é uma linguagem de relacionamento pessoal. Considere sua própria vida. Os compromissos de aliança que você fez são os mais importantes, profundos e amáveis da sua vida. O relacionamento conjugal, em especial, é um relacionamento de aliança no qual você se compromete diante de Deus a amar, cuidar e dar. E quando a Bíblia nos fala sobre a paixão de Deus por santidade, ela o faz no contexto da aliança de Deus para conosco, no contexto de seu compromisso de ter um relacionamento conosco. A paixão de Deus por santidade causa um problema. À medida que Ele procura um relacionamento conosco, ao invés de sermos santos, nós, seres humanos, somos pecadores, mas, apesar disso, somos chamados a nos relacionar com um Deus santo. Todavia, para haver um relacionamento, a expiação era necessário, porque precisávamos ser reconciliados com este Deus santo. Como pecadores, tínhamos nos separado de Deus, portanto, precisávamos ser reconciliados com Ele. E de acordo com a Bíblia, cada pessoa é um pecador. Por isso, cada pessoa tem este problema. Como eu posso relacionar-me com Deus? Precisamos de reconciliação, porque o pecado nos separa de Deus. Citarei alguns textos bíblicos que evidenciam e mostram que o pecado nos separa de Deus, como Provérbios 15:29, Isaías 52:9, Abacuque 1:3, Colossenses 1:21, Hebreus 10:27. De acordo com a Bíblia, todas as pessoas são pecadoras e por si mesmas são incapazes de tratar de seu pecado e de seu próprio pecado. E visto que o pecado é uma quebra dos mandamentos divinos, precisa de reparação. No Antigo Testamento, esta ideia de expiação está ligada aos sacrifícios, como o modo de Deus prover a reparação e restaurar nosso relacionamento com Ele. Isso não significa tentar propiciar um vulcão semelhante ao que você já viu em algum filme ou leu em algum livro. Não é nada disso. A ideia do Antigo Testamento referente aos sacrifícios não envolve esforços humanos para conquistar o favor de Deus. Pelo contrário, o Antigo Testamento é a própria revelação de Deus ao seu povo, a revelação de como podemos conhecê-lo, como podemos nos aproximar dele, apesar de nosso pecado. O Deus vivo falou, provendo um meio de reconciliação. A ideia de sacrifício parece inerente à Bíblia. Caim e Abel ofereceram sacrifícios. O cordeiro pascal, de Êxodo 12, tinha de ser oferecido como um sacrifício. Não podia ter defeitos e devia ser imolado. O seu sangue marcaria as casas que Deus pouparia. A vida do primogênito, que representava toda a família, seria requerida. Deus havia dito: "Quando eu vir o sangue", Êxodo 12:13. O objetivo deste sacrifício era, sem dúvida alguma, a satisfação de Deus. Encontramos a ideia de sacrifício repetidas vezes no livro de Levítico, ensinando ao povo que o pecado contamina.
O pecado custa a vida, o pecado nos separa de Deus. Você pode ver isso até na construção do templo. Um Deus santo tem de ser separado de um povo pecador. Estes sacrifícios nos mostram que a santidade era necessária e que, devido ao fato de não termos santidade, precisávamos de um tipo de expiação, algum tipo de reconciliação com Deus. Estes sacrifícios indicavam a restauração do relacionamento do povo com Deus. Todas as ofertas tinham de ser voluntárias, envolviam um custo do próprio ofertante e eram acompanhadas de confissão de pecados conforme a prescrição de Deus. Existe uma distinção importante entre os sacrifícios bíblicos e os outros sacrifícios da antiguidade. Do ponto de vista bíblico, os sacrifícios não deviam ser oferecidos por aqueles que estavam agradecidos, e sim por aqueles que eram culpados. Não deviam ser oferecidos pelos ignorantes, mas por aqueles que estavam cientes dos sacrifícios. A vida da vítima, o animal, simbolizada no sangue, era exigida em lugar da vida do adorador humano que era culpado. Os sacrifícios mostravam que o pecado é sério e custa a vida. Todas as ofertas tinham de ser voluntárias e envolver um custo, a propriedade do ofertante. Talvez Deus estivesse implantando de modo simbólico na mente de seu povo a ideia de um ser inocente dado no lugar do culpado. Essa foi a razão por que o templo foi projetado com a restrição de acesso ao Santo dos Santos, mostrando que o pecado obstrui o acesso ao Deus Santo. Estes sacrifícios revelavam que a purificação era necessária e que o pecado é tão sério que a morte era necessária para expiá-lo, que a salvação e o perdão têm um custo. Vemos que no dia da expiação, Deus prescrevia um dia de jejum para todo o Israel. O dia da expiação centralizava-se numa oferta especial por toda a nação. A oferta servia como lembre de que todas as outras ofertas regulares pelo pecado não expiavam completamente o pecado. Ver Levítico 16. O sumo sacerdote, como representante do povo, entrava no Santo dos Santos um dia do ano para achegar-se a Deus, e a expiação tinha de ser feita na própria presença de Deus. O sumo sacerdote levava o sangue do bode, a oferta pelo pecado, conforme Hebreus 9:7. Primeiramente, ele fazia expiação por si mesmo, porque ele mesmo tinha de estar purificado, e depois, pelos pecados do povo. E quando ele trazia o sangue ao Santo dos Santos, quem podia o ver? Somente Deus. O grande ensino desse sacrifício, da expiação, era como Deus se reconcilia conosco. É particularmente interessante observar que o sacrifício da expiação era repetido todo o ano. Outros povos entravam em freneses sacrificiais sempre que imaginavam que as coisas não iam bem com eles. Mas Israel aprendeu desde o início que não importa quão má ou quão boa era a sua intenção, eles tinham de fazer este sacrifício todos os anos, para lembrar que estavam continuamente em um estado de pecado e que o pecado separa o homem de Deus, que nunca poderiam oferecer um sacrifício perfeito e que Deus mesmo é quem provê o acesso a Ele quando perdoa os nossos pecados. O que tudo isto significa para nós? Acho que isto suscita uma pergunta: que tipo de povo nós somos? Somos tão maus como este povo do Antigo Testamento que teve este sistema de sacrifício estabelecido para si? O que você acha? As pessoas são basicamente más ou boas? Isso determinará sua maneira de pensar sobre o que a igreja precisa fazer. Se você pensa que as pessoas são intrinsecamente boas, então a igreja é apenas um lugar em que procuramos encorajamento e talvez o aprimoramento de nossa autoestima. Precisamos apenas usar o bem que está em nós e desenvolvê-lo. Mas se você pensa que algo está radicalmente errado com o ser humano, se pensa que estamos espiritualmente mortos, culpados diante de Deus e separados dele, há algo diferente que as igrejas têm de fazer. Neste caso, as igrejas precisam apresentar o Evangelho com clareza. Precisam dizer às pessoas como achar o perdão de seus pecados e como achar vida nova. Faremos igreja de modo diferente, dependendo de como entendemos
a Deus e a nós mesmos. Para sermos bíblicos, temos de saber que Deus é um Deus santo e que nós, por natureza, estamos mortos em delitos e pecados. Permanecemos com justiça debaixo da condenação divina.